Olá, a paz do Senhor a todos. Hoje eu vou comentar com vocês a nossa lição de número 9 da nossa classe de jovens, que tem por título Fé para crer na salvação eterna. O nosso texto principal, ele se encontra em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que diz assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. O resumo da lição: a Bíblia nos orienta a viver o hoje com a expectativa da salvação eterna. Vou realizar com vocês a leitura do nosso texto bíblico, que se encontra em Romanos 10, versículos 6 ao 13. Mas a justiça que é pela fé diz assim: Não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, a lição de número 9, ela vai falar com foco sobre a salvação e a vida eterna. Esse é um assunto que o comentarista achou apropriado falar, porque é algo que ele vai dizer na introdução que vem sendo discutido bastante nos dias de hoje, na atualidade. Muitas religiões, muitas pessoas discutem sobre a vida após a morte, né? O que vai acontecer com o homem após ele morrer. Então, ele traz essa visão da Bíblia, né? A visão cristã sobre a vida após a morte. O que a gente acredita, né? No que a nossa fé está afirmada. Muitas religiões acreditam na vida após a morte, de a gente voltar para esse mundo, aqui terreno. Acreditam em reencarnação, etc. Mas nós cristãos, nós temos uma visão diferente que a gente vai estar discutindo nesta lição. Então vamos iniciar a nossa aula falando sobre o primeiro tópico, teorias ateístas em relação à salvação, começando pelo primeiro subtópico, que vai falar sobre o comunismo. Esse eu achei um assunto de extrema importância que o comentarista trouxe nessa lição. É a segunda vez que é mencionado sobre o comunismo na lição desse trimestre, dessa vez um pouco mais a fundo, porque o comunismo é algo que a gente está vivendo bastante nos dias de hoje. Muitas pessoas aparecem defendendo o comunismo, apoiando esse movimento, então é algo que a gente precisa comentar com mais frequências, para que a gente não caia nessas falácias. Porque muitos acreditam ou defendem o comunismo, só que eles não sabem realmente o que é o comunismo, o que ele promete, né? Quais são os ideais comunistas marxistas. E aqui a lição vai trazer um ponto do porquê que o comunismo ele não condiz com a nossa fé, né? Com a nossa fé cristã. Tem vários pontos, ideias do comunismo que são contra a Bíblia, contra a nossa visão cristã, mas aqui a gente vai falar sobre um específico. E deixo a dica para vocês, aqueles que não têm muito conhecimento sobre esse assunto, pesquisem a fundo. Não só escutem alguém falar uma ideia que tem sobre o comunismo, mas pesquisem mais para vocês não serem facilmente enganados pelas pessoas desse mundo, que às vezes com um discurso bonito pode acabar enganando alguém que não tem um conhecimento sobre esse assunto, ok? Então aqui a lição ela vai falar sobre o pensamento do Marx, um dos criadores do comunismo, que ele vai dizer assim: o Marx estava convencido de que somente quando a religião fosse abolida, a felicidade real poderia ser alcançada. Para ele, a religião projeta um céu ilusório e imaginário, a fim de amortecer a situação econômica e social do homem. Que a religião apenas cumpre um papel de amortecer as consciências para a vida real no aqui e agora. Então, o comunismo, ele acredita que o homem só vai alcançar a felicidade depois que a religião for abolida. O que é um pensamento errado. Por quê? Ele acha que a religião amortece as pessoas porque ela promete uma salvação, uma vida eterna. Então ela amortece as pessoas porque a gente vai se desligar da vida aqui e pensar só na vida eterna. O que não é verdade, porque como a lição ela disse no início, lá no resumo da nossa lição, que a Bíblia nos orienta a viver o hoje, com a expectativa da salvação eterna. Então a gente vive aqui o agora, a gente vive nessa terra, a gente estuda, a gente trabalha, a gente faz as coisas que precisam ser feitas aqui. A gente tem um propósito aqui, que é falar sobre o amor de Deus para as pessoas que ainda não encontraram. Então, a gente não vive amortecido em relação à vida aqui, mas a gente tem uma esperança de uma vida futura, de uma vida eterna.
o que é bem diferente. Então a gente vive a vida aqui terrena enquanto nós estamos aqui, mas nós temos a esperança de uma vida eterna, de uma salvação que vai chegar, se não através da nossa morte, com a vida de Jesus. Então o comunismo, ele acha que a religião, ela nos amortece, o que não é verdade, porque a gente luta, a gente defende aqueles que são injustiçados, a gente defende a justiça, a gente ajuda os pobres, a gente não tá ignorando os problemas econômicos e sociais como eles afirmam que a religião faz. E uma coisa que o movimento comunista ele se contradiz é porque ele condena a religião de prometer uma vida eterna, trazendo assim um amortecimento da vida terrena, da vida aqui e agora. Só que a religião, ela promete essa vida eterna, né, a salvação, só que o comunismo, os ideais dele prometem um paraíso terreno. Então a religião ela é condenada porque ela promete um paraíso celestial, mas o próprio movimento comunista ele promete um paraíso terreno, que os homens vão trazer esse paraíso, que através do comunismo a gente vai encontrar uma paz, uma harmonia, a gente não vai precisar do Estado porque todos vamos tomar as decisões. Então ele promete coisas irreais, são promessas irreais, que eles não conseguem cumprir, que eles tentaram por muito tempo, causaram milhões de mortes e não conseguiram cumprir, e ficam nessa promessa de um paraíso terreno. Em Jeremias 17, capítulo 17, versículo 5, ele diz: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz a carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia que um movimento político, que uma ideologia ou uma filosofia vai conseguir trazer a paz terrena, ou a paz mundial, né? A paz no mundo. Nenhum movimento, nada pode fazer isso, somente Deus. Assim como ele vai dizer no versículo 7 do mesmo capítulo que a gente leu: Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A nossa esperança não está no homem, em movimentos políticos ou ideologias ou qualquer outra coisa desse tipo. A nossa esperança está no Senhor. A gente confia no Senhor. Homem nenhum vai conseguir trazer uma vida perfeita aqui na Terra. Porque o próprio Jesus disse: No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós cremos que Jesus Cristo venceu o mundo e por isso nós também podemos vencer. O nosso segundo subtópico e o terceiro subtópico, eles vão falar sobre a filosofia existencialista, né? Que é o existencialismo. Existem dois tipos do existencialismo: o cristão e o ateu. E o ateu, né? Como sendo ateu, ele não acredita em Deus. E ele traz uma visão de mundo que não condiz com a Bíblia, né? E uma visão, podemos dizer, bem desesperançosa. Porque a lição ela vai comentar que esse pensamento diz que a vida neste mundo está cercada pela possibilidade da morte e a humanidade é descrita como vivendo em solidão, na iminência de sua própria destruição. E essa filosofia existencialista não mostra uma saída ou dá qualquer orientação para que se tenha uma vida com sentido em face da crescente incerteza a respeito do mundo. Então aqui esse pensamento, ele acredita que o homem ele é o responsável por todas as suas decisões, o que é verdade, a gente tem as nossas decisões porque a gente acredita no livre-arbítrio, só que ele acredita que a vida não tem um sentido, que o homem, através da sua existência, vai buscar e vai achar se ele conseguir, vai achar esse sentido para a vida. Ele não traz uma esperança. Agora, nós como cristãos, a gente acredita que Deus criou os céus e a terra, criou o mundo e criou a nós, seres, de uma forma perfeita. Né? Nosso corpo, que nós respiramos, nós comemos, fazemos tudo de forma perfeita, funcionando perfeitamente. O mundo foi criado de uma forma perfeita. Cada ser no seu devido lugar, tudo certinho. Como a própria Bíblia diz, Deus criou e viu que era bom. É só o pecado que fez essa separação e trouxe mal para nossas vidas. Mas ele é bom. O mundo que Deus criou é bom. Então nós acreditamos que o sentido da nossa vida é Deus. E que a possibilidade da morte, um fato, né, que a morte ela vai chegar para alguém, mas ela não traz desesperança porque ela não é o fim. A gente acredita que vai ter um após essa morte, que é a vida eterna com Jesus no céu, com o nosso Deus, com o nosso Pai. Então Jesus, a mensagem da cruz, ela nos traz a esperança de que nós não estamos perdidos, que nós temos um propósito nessa vida, que nós temos um porquê de estarmos aqui e nós temos um caminho para onde nós vamos depois dessa vida. Nós não estamos vagando aqui do nada. A gente tem um propósito de por que nós nascemos, para o que nascemos e para onde vamos. Então nós não estamos aqui sem uma direção. Nós temos uma direção, que é Deus. Deus nos criou, fez para ter um relacionamento com Ele, para viver com Ele, e nos fez para vivermos a vida eterna.
Nós estamos aqui buscando a nossa salvação para ir viver com Ele. Ele é o motivo de nós estarmos aqui, Ele é o motivo da nossa existência e o sentido da nossa vida. Em 1 Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 1 e o versículo 17, ele diz: E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isso era aflição de espírito. Em uma outra tradução, ele vai dizer que Salomão se aplicou a conhecer toda a sabedoria, tanto a loucura, a sabedoria, quanto a loucura e a iniquidade. Ele buscou conhecer tudo. E depois disso, por experiência própria dele, ele viu que tudo aquilo era como correr atrás do vento. Então, algumas filosofias, elas não têm importância para a nossa vida cristã, podemos dizer assim. Porque a gente sabe por que nós estamos aqui. Nós não temos esse vazio existencial dentro de nós, porque esse vazio só ocorre a partir do momento que o homem está distante de Deus. E nós, como alcançamos a salvação, vivemos crendo em Jesus, buscando um relacionamento com Ele, esse vazio que a criatura sente por estar longe do seu Criador é preenchido. Então nós temos o porquê de estarmos aqui, não estamos aqui em vão. E nós temos um objetivo final, que é chegar à salvação, à vida eterna. Então, nós podemos buscar o conhecimento, obviamente, mas filosofias como essa, o comunismo, esse existencialismo que a revista trouxe pra gente, são coisas que para nós não tem edificação. No segundo tópico, a lição vai falar a perspectiva cristã a respeito da morte e da ressurreição. O primeiro subtópico, vai falar sobre a fé. Que a fé, ela é a certeza daquilo que ainda não se vê. Na Bíblia a gente encontra a esperança que o existencialista e o materialista não têm. E é uma esperança verdadeira que o comunismo não tem. Porque o comunismo promete um paraíso terreno que o homem vai trazer. Mas isso o homem não consegue. E o existencialismo não tem essa esperança, mas nós temos. A Bíblia nos traz essa verdadeira esperança. E o apóstolo Paulo, ele mostrou de forma vívida o contraste entre as duas existências, a natural e a finita. E haverá em nossas vidas, em algum momento, uma ruptura entre o natural e o mortal. Mas pela fé nós cremos que o mortal será absorvido pela vida. E aqui a gente vai ler em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 4. Porque também nós, o que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Então aqui Paulo vai dizer que nós que estamos nesse tabernáculo, ou seja, nosso corpo terrestre, nós gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos pelo nosso corpo transformado, revestido para que o mortal seja absorvido pela vida. E aqui no terceiro subtópico, o que é a morte? A morte, ela é um tema que pode assustar algumas pessoas, inclusive até alguns cristãos. Então a morte, ela é um fato, é algo que vai ocorrer. Tudo que está vivo um dia vai morrer. Planta, pessoas, animais, tudo. Só que para nós que somos cristãos, que acreditamos na salvação e na vida eterna, ela não precisa ser vista como algo ruim. Ela não precisa ser vista como um bicho-papão. A gente pode ter a esperança que após a morte, a gente vai ter a nossa vida eterna. A lição vai dizer que com a morte vem a separação entre a parte material e imaterial do ser humano. O nosso corpo terreno, ele está conectado com essa vida terrena. Então ele nos prende aqui nesse mundo terreno. Porque como a Bíblia diz, a carne e sangue não herdam o céu. Então a gente está preso aqui nessa terra. Só que através da morte, esse vínculo é desfeito. Porque esse corpo terreno, ele é transformado em um corpo glorioso. Então ela nos dá acesso à vida eterna. Então a morte nos dá acesso à vida eterna. Não acaba ali. Não, a gente morre e chegou ao fim. Não, tem um depois. Tem a vida eterna com Cristo no céu. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Aqui um ponto importante é que a gente não pode se deixar se apegar com as coisas deste mundo, com as coisas terrenas, com as riquezas, com as nossas conquistas terrenas. Porque elas vão ficar aqui. A nada trouxemos deste mundo e nada dele a gente vai levar. Como eu já disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu para lá voltarei. Então tudo que a gente tem aqui vai ficar aqui. Esse corpo terreno vai ficar aqui. Para chegar lá no céu ele vai ser transformado em um corpo de glória. Então a gente não pode ter medo da morte ou ficar adiando, entre aspas, a vinda de Jesus, porque a gente está pecado com coisas aqui, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, comprar isso, conquistar aquilo. Porque isso tudo vai ficar aqui. A gente não vai levar nada conosco. Então não tem por que se apegar em coisas passageiras. A gente tem que estar apegado com as coisas eternas, com as coisas que duram para sempre. A Bíblia diz: onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Então que o nosso coração possa estar na eternidade. Então não há por que temer a morte, porque
Jesus já venceu a morte por nós. O nosso terceiro subtópico, ele vai falar sobre a ressurreição. Então, os primeiros cristãos, a mensagem mais notável era sobre a ressurreição, né? Que depois da morte de Cristo e da ressurreição, começou a pregação do evangelho, né? Através ali dos discípulos. Eles começaram a pregar sobre a ressurreição de Cristo, dizendo que Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus e que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, isso provava que Jesus Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus. Então, a gente acredita na ressurreição. Só que a ressurreição cristã, na visão cristã, ela é diferente da ressurreição dos gregos e dos judeus. Os gregos, eles rejeitavam o corpo. Esse corpo aqui físico, eles rejeitam. Eles dizem que ele, na verdade, é um obstáculo para a alma. Eles ansiavam pelo tempo em que a alma se veria livre de suas algemas. Então, eles rejeitavam a ideia de ressurreição, por exemplo, que o apóstolo Paulo trouxe quando ele foi pregar em Atenas. Porque eles acreditavam que o corpo era um obstáculo, que a vida eterna, a vida verdadeira, igual eles diziam, né, só ia ser alcançada quando a alma estivesse livre dessas algemas. E os judeus, eles defendem que o corpo vai ser ressuscitado, porém, os valores do corpo seriam mantidos após a ressurreição. Ou seja, não haveria mudança no nosso corpo físico. Esse corpo continuaria igual após a ressurreição. Já a nossa visão cristã da ressurreição, a gente acredita que o nosso corpo, sim, vai ser ressuscitado, porém ele vai ser transformado em um corpo de glória. Porque, como comentei antes com vocês, a Bíblia diz que carne e sangue não herdam o reino dos céus. Então, nós cremos que o corpo vai ser ressuscitado, mas ele vai ser transformado. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, que estamos vivos, também vamos ser transformados. Então, a gente vai chegar lá no céu com corpos gloriosos, né? A própria Bíblia diz também que os anjos, por exemplo, não tem o gênero, né? Não tem homem e mulher, não se divide nesse gênero. Então, o corpo que vai para o céu é um corpo transformado, ele é diferente desse corpo terrestre. E a referência bíblica que a lição vai trazer sobre esse tema se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 42, que diz assim: Assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Então, esse corpo corruptível ele vai se tornar incorruptível. Então, ele vai ser transformado. Ele não vai permanecer o mesmo como os judeus acreditavam. O nosso terceiro tópico, ele vai falar sobre a salvação e a vida eterna. Ele começa no primeiro subtópico respondendo a pergunta: o que é a salvação? A palavra vem do grego, que ela significa salvamento de um perigo iminente. Aqui a gente entende que a salvação, ela nos livra do pecado, certo? A gente está condenado com o pecado, mas Deus ele nos dá direito à vida eterna e nos limpa desse pecado. A salvação, ela veio através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, a salvação, ela é gratuita, é um dom de Deus gratuito, mas que Jesus Cristo pagou o preço. Ele morreu na cruz, sangrou até a última gota para nos dar acesso a essa salvação. A salvação, ela é a graça de Deus. E o que é a graça? É um favor imerecido. Então, a gente entende que a salvação ela é um favor imerecido que nós não merecemos. E a gente tem acesso a ela através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E que ela nos deixa limpo do pecado e nos dá acesso ao Pai e nos dá acesso à salvação, à vida eterna. E aqui gostaria de deixar com vocês em Efésios, no capítulo 2 e no versículo 8 e o 9, que diz assim: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a gente entende que a salvação ela é um dom de Deus, a gente não ganha salvação por merecer, a gente não merece. Mas Deus, ele nos dá a graça. Ele nos concede essa graça de ter a salvação. Então, a gente não tem a salvação porque a gente é bom. Ou pelas boas obras que a gente pratica na nossa vida. A gente tem a salvação através do sacrifício de Jesus na cruz. E depois de ter essa salvação, de ser transformado por aceitar Jesus na nossa vida, a gente pratica boas obras. Mas a salvação ela vem pela fé. Por crer em Jesus Cristo. Se creres em Jesus Cristo e confessares com a sua boca e com o seu coração, você será salvo. Assim como foi o texto bíblico, né? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Isso é a fé, é o único requisito para ser salvo. O segundo subtópico, os 3 tempos da salvação. Aqui a lição vai separar a salvação em 3 tempos, que é o passado, presente e futuro. Ou seja, o ser humano está salvo, está sendo salvo e será salvo. Então ele está salvo. Aí que após o sacrifício de Jesus na cruz e a gente aceitar, né,
esse sacrifício, crê no sacrifício dele, nós estamos salvos, nós temos a salvação, como já foi explicado, né? A partir da nossa fé, a gente é salvo. O estar sendo salvo é o nosso processo de santificação. A partir do momento que a gente é salvo, que a gente tem Jesus Cristo no nosso coração, ele é confessado como nosso único, suficiente Salvador, a gente começa o processo de santificação, porque todas as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então, a partir dessa nova vida que temos agora como cristão, crendo em Jesus Cristo, nós passamos pelo processo de santificação com a ajuda do nosso amigo, o Espírito Santo. Porque aquele que aceita Jesus no seu coração não permanece do mesmo jeito. Então, a gente passa nesse processo de santificação, está sendo salvo, está tendo esse processo. E o terceiro tempo é o será salvo. Que isso é quando acontecer a plenitude da nossa salvação. Que no caso, quando a gente chegar no céu. Quando a gente chegar lá no céu, a nossa salvação vai estar completa. Porque aqui na terra a gente recebeu a salvação, a gente está em processo de santificação para chegar nessa salvação. E quando a gente chegar no céu, a gente termina esse processo de santificação, esse processo de salvação. E o nosso último subtópico, ele fala do habitar com Deus. O cristianismo é o único a apresentar a salvação como habitar com Deus, desfrutando de sua presença, visto que o cristianismo o Deus é pessoal. Então, a gente acredita na salvação, na vida eterna, que é um habitar com Deus. Estamos com o nosso Pai. Então, a gente vai ver Deus com os nossos próprios olhos, podermos ver como Ele realmente é em toda a sua glória. Vamos estar habitando com Ele, Ele vai estar assentado em seu trono de glória, ao lado do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Então, a gente acredita que lá vamos ter uma convivência com Deus. Vamos poder finalmente estar lá, lado a lado com o nosso Pai, com o nosso Criador. Então, todos os problemas dessa vida passageira, dessa vida terrena, todas as nossas batalhas, todas as nossas tristezas, todo o nosso choro, lá vai ser cessado. Lá não existe tristeza, não existe choro, não existe nada de ruim, somente coisas boas. Lá não existe a maldição do pecado, que a gente está submetido, que a partir de Jesus a gente é livre, e lá não vai existir nem sombra, nem nada. Porque a maldição que existe nesse mundo, Cristo já foi feito maldito em nosso lugar, levando sobre si todo o pecado. E lá nós vamos poder, no céu, habitar com Deus sem nenhuma maldição, sem nenhum pecado. E o último inimigo que será aniquilado é a morte. No céu não há morte, como a gente já falou, é uma vida eterna. Então não existe a morte. Vamos viver em corpos transformados com Cristo, com Deus, eternamente. Livres de todo pecado, livres de toda frustração que essa vida terrena pode nos proporcionar. 2 Pedro, capítulo 3, e o versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Então lá vai ser o nosso paraíso, onde lá sim tudo vai ser perfeito. Então essa é a nossa viva esperança de irmos morar com Deus no céu. E lá estamos em perfeita harmonia com o nosso Criador e com os seus anjos e todos os salvos que também alcançarão essa graça. E que Deus possa nos sustentar para que a gente possa alcançar essa salvação. Para finalizar, a nossa conclusão ela diz o seguinte: a vida é um presente de Deus, assim como a salvação. Não podemos nos esquecer de que a vida terrena é limitada. Todavia, a eternidade não. Mas é você quem decide onde quer passar a eternidade, perto de Deus ou longe dele. A vida eterna é real, não é algo inventado pelos homens para amedrontar as pessoas, criando a ilusão de uma vida melhor em outro mundo e não aqui. Então a gente conclui que a vida ela é sim um presente de Deus, assim como a salvação. É um dom de Deus. A gente não esquece a nossa vida terrena enquanto vivemos aqui, mas a gente tem essa viva esperança de que há um depois, há algo maior por qual nós estamos lutando. E a salvação ela é real, ela não é um conto de fadas, ela não é uma mentira, ela é uma verdade absoluta. Ela vai acontecer. E nós decidimos onde vamos passar essa eternidade, se com Deus ou longe dele. Espero que perto dele, né? Possamos passar a eternidade ao lado do nosso Deus, que ele possa nos conceder a graça de alcançar essa salvação, essa vida eterna com ele para todo sempre. Então, receba essa palavra de esperança, que essa vida passageira, ela tem um propósito. Nosso propósito é encontrar com o nosso Pai nos céus e viver com ele em harmonia. E enquanto estamos aqui, lutamos, né, para alcançar essa salvação, fazendo aquilo que agrada a Deus. Então, que Deus abençoe a você que escutou essa aula até aqui, que ela possa ter te ajudado, né, de alguma forma. Deus abençoe a vida de cada um. Fiquem com Deus.